recebi a mensagem de uma pessoa, um irmão, daquele jovem que morreu aqui em São Paulo por ter decidido correr uma maratona com os funcionários de um coach. O irmão desse jovem que faleceu veio falar comigo, dizendo que o irmão estava maravilhado com aquele discurso, ganhava uma miséria naquele lugar, e de última hora um dos sócios decidiram correr uma maratona com toda a equipe. Eles trabalharam das 8 da manhã às 7 da noite, saíram para correr uma maratona sem ninguém ali ser maratonista. Esse menino, ele grava um vídeo lá pelas tantas da corrida, testemunhando que tinha um cara na frente dele que estava numa frequência maior do que a dele, que estava se superando, e que ele sentiu formigamento nos pés e decidiu parar para amarrar o tênis. Mas aquele cara que estava com uma mentalidade mais forte do que a dele não parou para esperá-lo, afinal a medalha está lá na frente, né? E aí ele vira todo empolgado e fala: ó, alcancei a frequência dele de novo. Ele morreu logo em seguida. Ele desligou o celular, a gravação dele, e morreu. O formigamento do pé era um aviso para o limite do corpo. Eu não sei quantos lembram desse ocorrido em 2023. E o que eu quero trazer rapidamente para a gente refletir aqui não é que apenas a teologia coach que mata. Existe um espírito de morte em muito discurso, seja coach, seja religioso. Todavia, que enreda as pessoas pela via de identificações que elas desenvolvem com esse discurso, porque esse discurso dialoga com carências, com pendências ou com traumas não resolvidos no sujeito. E como esses discursos não levam essa pessoa a se encontrar e a se pacificar e a elaborar suas próprias questões, pelo contrário, fazem falsas promessas, criam um cenário ilusório e idílico, padronizado, por vezes completamente à parte e desconectado com a singularidade do sujeito, que o sujeito então passa a perseguir uma premiação imaginária e sai desrespeitando uma série de limites e de sinais da sua própria vida, do seu próprio corpo, da sua própria essência. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Inclusive, aquilo que Jesus pregava, por mais que pudesse tudo aquilo, né, a presença de Jesus, do Deus encarnado, de Jesus como Cristo, por mais que aquilo pudesse ser um absurdo e algo difícil de se digerir, Jesus dizia que se não desse para ouvir o que ele falava, que observassem ao menos as obras. Sim, que pudessem levar em consideração ao menos as obras. Porque às vezes é difícil, né? Você está lidando ali com um homem de 30, 32 anos. Às vezes você não vai com a cara a aparência dele não te suscita nada legal. Mas Jesus, olha, se não derem para ouvir o que eu estou falando, observem pelo menos as obras. Porque as obras, elas produzem uma mensagem que comunica fortalecimento, pacificação, melhoramento das suas emoções. Sim, ou seja, é a oferta de crenças cujo produto final contribui para você crescer, para você melhorar, para você se pacificar, para você se encontrar, para você se harmonizar com a sua própria história. E então fazer crescer em você um novo ser, cujo início parte de dentro para fora. Esse é o milagre do Evangelho. Mas existe muito discurso coach, muito discurso religioso, que criam promessas, que dialogam com as carências e com as pendências emocionais e psicológicas das pessoas e criam quadros fictícios de compensação do lado de fora, colocando aquela pessoa tal qual um hamster numa rodinha, correndo, perseguindo um ideal imaginário sem jamais chegar a lugar algum. E a pessoa assim vai fazendo a despeito dos sinais e dos indicativos, nas próprias emoções, no próprio panorama de vida, no próprio corpo, no próprio ser. E vai caminhando a passos largos na direção da morte dos afetos, da morte do bom ânimo, da morte da esperança, da morte do corpo, da morte do ser. Não é só essa teologia coach que fica querendo supostamente criar um ideal de ser, onde pessoas precisam superar limites e observar os próprios limites, não como algo a ser observado, mas como obstáculos a serem superados, e fazendo isso numa verdadeira lavagem cerebral que vai conduzindo essas pessoas, com certeza movidas e identificadas com esse tipo de discurso, em razão das carências e dos complexos de inferioridade e de rejeição mal resolvidos do lado de dentro, elas vão com avidez na direção da morte, simplesmente porque, desconectadas de si mesmas, elas não têm ouvidos para os sinais. Sinais que, na verdade, se fazem sutis, embora sejam evidentes,
Porque a pessoa completamente desconectada com ela mesma, ela se fica tão aficionada por aquela doutrina, por aquela concepção, por aquela filosofia, que ela morre tal qual aquela rã dentro da panela. Não sei se você já ouviu dizer, se você pegar uma rã e colocar dentro de uma panela com a água já fervendo, ela num pulo só parte para fora da panela. Agora, se você colocar a rã dentro de uma panela com água em temperatura ambiente e ligar o fogo, a quentura progressiva da água, ela não espanta a rã, porque a rã vai assimilando a temperatura de acordo com a água. Chega um momento que a água chega numa fervura que a rã não sente e a rã morre sem perceber. Porque ela, na verdade, foi assimilando a temperatura da água, mas a temperatura da água chegou num limite acima do suportável e ela morre e não percebeu. Assim eu vejo acontecendo com muitas mulheres em casamentos falidos, mas que elas permanecem por causa da doutrina dos homens, morrem por vezes assassinadas. Sim, ou então vão vendo morrer suas emoções, vão vendo morrer o seu humor, mas elas continuam devotas e aficionadas a doutrinas de homens que pregam que a verdadeira recompensa dela, desse suicídio assistido, vai ser lá na eternidade. São doutrinas e teologias do diabo, da morte. Eu peço a Deus que abra os olhos dessas pessoas a fim de ensiná-las a discernir os frutos do Espírito, que é paz, amor, bondade. É aquilo que vai pacificando realmente o ser e contribuindo para o nosso melhoramento de ser na vida. Independente das tribulações e das dificuldades que fazem parte, mas que não contribuem para a nossa morte. Porque o que Jesus conquistou pra gente, apesar dos desafios e dificuldades da vida, é vida e abundância. Sobretudo, de dentro para fora. Tudo o que mata, o que sufoca, o que reprime, isso pode carregar a promessa que for, pode ser feita em nome de Deus e da Bíblia, mas é do diabo. É para pensar, gente boa. Paz e luz, meus amigos e amigas.